Nós temos 3 palavras e eu quero poder, já pode projetar para a gente, eu quero poder dá-la e compartilhar com você hoje. Vamos lá, 3 palavras, vamos lá, me ajuda aí. Vamos mais uma vez? Propósito, processo e promessa. Vamos mais uma vez para ficar no coração. Propósito, processo e promessa. Propósito, processo e promessa. Eu quero tentar aqui em cima de um texto discorrer um pouquinho essas 3 palavras. E é claro que a gente vai encaixar no texto algumas coisas, e para que você consiga entender esse texto. Mas antes eu quero falar da promessa. Você começar de trás para frente. Eu vou te levar comigo. Não é o texto áureo, mas é o texto que me arremete à promessa, que é Isaías no capítulo 9, no versículo 6. Versículo único, versículo de número 6. Eu preciso que tu solte a tua voz aí, em nome de Jesus. Amém? Solta a tua voz. Vamos lá, me ajuda a pregar nova unção. Para quem já está há mais de um mês, ou pelo menos um mês sem vir ao culto presencial. Faz assim com a mãozinha. Tem gente? Tem. Mais de um mês. Isso é coisa beça, né, gente? Mais de um mês. Então vamos lá, solta a voz de vocês. 1, 2, 3, vamos lá. Por quê? Não, peraí, eu sei que você está de máscara, fica difícil. Na sua casa, solta a tua voz também, que eu quero ouvir a tua voz na tua casa, tá? Vamos lá, leia comigo. 1, 2, 3, vamos lá. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, todos juntos, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe. Vamos mais uma vez. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Já se cumpriu. Mas eu preciso falar de um texto onde ela não havia se cumprido. Aqui para nós, Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu ao céu, está prestes para voltar. Essa é a promessa. Vai ficar até muito mais fácil você entender hoje para onde o Espírito vai nos levar. Eu preciso falar sobre as 3 palavras: o propósito, o processo e a promessa. E quero te pedir que você possa abrir a sua Bíblia comigo no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. 2 Reis, capítulo de número 11, versículo 1, 2 e 3. Esse texto tem falado muito comigo durante essa semana. Eu não sei quantas mensagens vão ser extraídas daí, mas o texto diz o seguinte: vendo Atália, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, ou seja, ela era meia-irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atália, e não foi morto. Versículo 3: Joseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos,
E neste tempo Atalha reinava sobre Israel. Atalha é a filha de Acabe e Jezabel. Atalha casa com Jorão, que era filho de Josafá, rei de Judá. Ela não podia comandar diretamente. Quando seu filho vai a rei, a Acasias, é interessante, nós vamos voltar ao versículo de número 1, que diz que Acasias, seu filho, era morto. A história de Acasias é bastante interessante, porque Acasias, ele morre porque ele confia num beral que estava podre, fragmentado, e ele se apoia num beral podre, e ele despenca e morre. Acasias era aquele que consultou Baal-Ecrom, que era o deus das moscas, perguntando para ele, ele estava doente antes disso, se ele viveria ou se ele morreria. Olha que nível um rei chega a consultar Baal-Ecrom, o deus das moscas, e ele consulta para saber se ele viveria ou se ele morreria. Ele se encosta num beral, se eu voltar a falar sobre isso, podre, e ele cai de uma determinada altura, e logo depois vem a morte. E quando a sua mãe descobre que Acasias, seu filho, havia morrido, ela tem um medo muito grande de saber quem reinaria depois dele, porque na verdade existiam outros para reinar. E ela decide então a destruir toda a descendência real. Ela faz como Herodes, ela pega todos os meninos e ela vai lá e destrói, ela mata todos eles. E você vai ver que ela realmente tem um coração péssimo. Atalha era má, era perversa. Claro, filha de Acabe e Jezabel, carregava consigo uma crueldade dentro dela. E ela tinha um propósito, e o propósito era o reino. Ela precisava reinar. Ela desejava reinar, mas para que ela reinasse, não podia ter ninguém da linhagem para assumir o comando, ou seja, assumir como rei. E Atalha, como diz o texto no verso número 1, ela destrói toda a descendência real, ela mata todo mundo. No versículo de número 2, você vai tomando um pouco mais de forma, porque fala de Jeoseba, que filha de Jorão. E Jeoseba, ela é meia-irmã de Acasias. Ela, quando percebe que Atalha quer matar todos os meninos, ou na verdade que estava matando todos os meninos para poder reinar, porque o propósito dela era o reino, ela pega Joás, menino, bebê, e esconde ele. Joás tinha aproximadamente 1 ano de idade, e ele é escondido, ele é guardado. O texto diz que ele leva, ou melhor, Joás é levado junto com a sua ama a uma câmara interior. Você vai entender daqui a pouquinho o que a gente vai precisar tratar hoje aqui. Estou te contando só parte da história, para você não ficar talvez tão perdido se você não conhece a história. E o texto diz que ela esconde Joás. Deixa eu voltar a falar. Joás, por volta de 1 ano de idade, porque depois, quando ele vai reinar, ele tem 7 anos de idade, quando ele começa o seu reinado, e ele reina durante 40 anos. E ela esconde o herdeiro. E é interessante que ela guarda ele numa câmara interior, esconde ele, para que Atalha não o achasse e para que ele não fosse morto. E depois, no versículo de número 3, nós vamos ver que ele é escondido na casa do Senhor durante 6 anos. Repita comigo: 6 anos. Repita mais uma vez: 6 anos.
E o texto diz que Atalha reinava sobre Israel. Aparentemente Atalha consegue atingir o propósito. Atalha era a rainha mãe, e ela então começa a reinar sobre Israel. Ela sofre várias represárias, porque muitos concordavam e muitos discordavam, mas ela, com pulso forte, ela começa a reinar. Só que existia uma promessa. Existia uma promessa que estava sobre a vida de Joás. E a promessa que estava sobre a vida de Joás incluía algumas coisas importantes. Se Joás fosse morto, para você entender, terminaria com a descendência da linhagem de Davi, e impediria que Jesus nascesse da linhagem de Davi. Pegou? Joás foi guardado por Joseba, ou seja, ela guarda ele. Só que ela não tinha noção o porquê que ela estava agindo com tanta compaixão. Ela não tinha noção o porquê que ela guardava ele com tanto amor. Ela não tinha noção o porquê que durante 6 anos ela cuidava do menino com tanto afeto. Ama aqui significa uma serva leal à sua senhora, que pode ser dado o nome também de mãe. Joás é bem tratado, sabe, irmãos? Joás é bem cuidado. Mas ele fica durante 6 anos escondido. Ele não podia aparecer. Ele precisou ser guardado. Desculpa estar falando sobre isso de novo. Ele precisou ser guardado durante 6 anos, porque havia uma promessa para a tribo dele. Se Joás morre, a descendência de Davi seria extinguida, e Jesus não viria dessa descendência. Agora eu quero te falar a respeito de uma promessa. Eu quero te dizer que o propósito não conhece a promessa. O propósito não tem noção do que a promessa vai fazer, porque ela precisa se cumprir. O propósito está sendo guardado, está sendo escondido, mas ele não tem noção. Ele não tem noção que agora, Jeremias, lá no capítulo de número 1, no versículo 11 e 12, o texto diz assim, nesse versículo: que vês tu, Jeremias? Aí ele responde: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o texto diz assim: dissestes bem, dize-me bem, dize-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo em fazer cumprir a minha palavra, ou a minha palavra para cumprir. O texto está dizendo que existe uma palavra que precisa se cumprir. Existe uma promessa que precisa se cumprir. E essa promessa agora trabalha para que o propósito não seja extinguido. Deixa eu repetir isso, porque de repente é um pouquinho complicado esse negócio, mas você vai entender esse manto. Existe uma promessa que precisa se cumprir. Existe alguém agora entrando para tentar extinguir o propósito, que é Joás. Ele precisava ser rei, ele precisava fecundar, ele precisava dar sequência à linhagem. E nisso, alguém que entra para tentar impedir Atalha. Atalha, para tu ter noção, era considerada a avó de Joás. Ela não quer saber, ela não olha o grau de parentesco, ela não quer saber de nada. Ela só quer saber de reinar. E ela usa de toda a sua força. Deixa eu falar uma coisa para você entender. Muitas pessoas são extremamente usadas pelo adversário para tentar te atrapalhar de chegar na promessa que Deus te fez. Pessoas entram como intermediárias. Pessoas entram no meio do teu caminho, no meio da tua história, para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem contigo nessa terra. E aí você aprende o apóstolo Paulo dizendo que a minha guerra, ou seja, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades.
Existe uma guerra, amados, no mundo espiritual, porque Deus tem uma promessa na tua vida, e esse propósito agora precisa ser atacado. Esse propósito agora precisa ser, de uma certa forma, tentar ser impedido. A gente volta ao versículo 3 do texto. Tentar ser impedido para que ele não se cumpra. E a Atalha se levanta. Então existe um propósito, existe uma promessa agora aqui guerreando para que se cumpra, porque quem te prometeu é fiel para fazê-la cumprir. Quem te prometeu vela insistentemente para que se cumpra a promessa na tua vida. Mas existe no meio de tudo isso um processo que Deus não tira de nós. Porque agora, deixa eu voltar a falar sobre ela de novo. A Atalha se levanta e diz assim: não, eu preciso matar todos os meninos, porque o meu objetivo é roubar, é usurpar o lugar de Joás. O meu objetivo aqui é tomar o lugar que eu sei que não é meu, mas se tiver todos extinguidos, eu assumo esse lugar. Só que tem uma promessa do lado de cá, olhando para quem quer usurpar o propósito, olhando para quem quer roubar e dizendo assim: mal sabe ele que eu vou fazer de tudo, eu vou velar para que a minha palavra se cumpra na vida dele. Eu vim aqui hoje ser instrumento para a tua vida. O adversário não tem poder contra a promessa que Deus tem na tua vida. Na verdade, a tua maior batalha é com você mesmo. As nossas maiores batalhas são internas, porque o inimigo ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar te parar, ele vai tentar mostrar para você que o processo é árduo. Afinal de contas, Joás fica 6 anos. Mas eu vim dizer que para cada Atalha que se levanta, tem uma Joseba que também se levanta. Se tem alguém querendo destruir, Deus levanta alguém para dizer para você: vai dar certo, vem comigo, para te pegar pela mão e muitas das vezes te guardar na câmara interior. O interessante aqui é porque ele fica escondido na casa do Senhor. E a pergunta é: por que ele não foi achado durante 6 anos? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Deus está dizendo para você que enquanto eu te guardar, ninguém te acha. Enquanto eu estiver te protegendo, ninguém te achará, porque eu estou velando para que a promessa se cumpra na tua vida. Sou eu que estou te guardando. E quando eu te guardo, ninguém pode te localizar. As pessoas vão te ver, mas não vão associar. E Deus está dizendo: na minha casa é lugar de refúgio, na minha casa é lugar onde você vai estar sendo guardado. Mas eu vou precisar fugir, talvez, mas saiba que não haverá só fuga, haverá esconderijo para você também. No meio do teu processo, no meio das dores que podem vir sobre a tua vida, no meio das dificuldades que podem tentar sobre a tua vida, Deus está dizendo: eu tenho um lugar de esconderijo guardado para você. Eu tenho um lugar onde você vai se sentir refugiado. Eu tenho um lugar para você, um lugar que vai ter os teus moldes no mundo espiritual. Deus está falando a respeito de um tempo que Ele precisa nos guardar, porque não é tempo da promessa se cumprir. Mas o inimigo que não tem a noção, ou seja, ele faz uma previsão, ele já olhou para você e ele vira e diz: se eu pará-lo agora, se eu paralisá-lo agora, ele não chega onde eu acho que ele chegaria. Já tem um conceito se levantando a favor da tua vida. Eu quero te dizer que os teus inimigos já estão olhando para você e já estão vendo que, de fato, algumas coisas em você são diferentes do que da vida de outras pessoas. Deus tem algo diferenciado com você. E alguns amigos que tu entende como amigo já estão olhando para você e desconhecendo, ou seja, dificultando o entendimento quando tu fala a respeito dos teus sonhos. Por isso eu costumo dizer: guarda os teus sonhos contigo.
Fica firme, guarda, não compartilha, não é tempo de compartilhar sonhos. José vai lá, compartilha os sonhos com os irmãos. Os irmãos viram para ele: que negócio é esse? Reinará tu sobre nós? O pai vira: que negócio é esse? Reinará tu sobre seus irmãos e sobre eu e sua mãe? Eles já estão vendo mais do que você. O inimigo já viu, já tem um alcance de visão e de percepção maior que a tua. Você precisa aprender que entre a promessa e o propósito tem um processo a ser vivido. Esse processo talvez vai gerar medo, mas Deus está dizendo: abre os teus olhos, porque você está dentro do templo, e no templo tem a paz que você necessita. Nesse processo talvez gere uma inquietude, porque quem é que suporta ficar guardado durante 6 anos? Quem suporta tudo isso? Eu estava ontem atendendo uma pessoa de um outro estado, São Paulo, uma senhora, e ela falou: pastor, ora pela minha mãe, que ela hoje tem Alzheimer, eu estou cuidando dela, ela tem 83 anos. E ela falou: pastor, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. E ela disse assim: pastor, eu sempre fui rejeitada na minha casa, sempre, desde do dia que eu nasci. Minha mãe me rejeitava, meu pai me rejeitava. Para o senhor ter noção, pastor, um dia meu pai deu uma ordem para que minha mãe me colocasse dentro de um quarto escuro. Pastor, durante 1 ano eu defequei e urinei num pedaço de papelão. Pastor, o senhor sabe o que é isso? 1 ano eu vivi em cárcere privado, até que vizinhos começaram a perceber a minha ausência depois de 1 ano. O maior milagre, eu disse para ela: na sua vida não foi você ter sido liberta depois de 1 ano, foi Deus ter te guardado durante 1 ano. O Espírito hoje vira para você e diz que Ele tem te guardado durante todo esse processo. Ele tem guardado você como a menina dos olhos, porque vai chegar um momento em que usurpadora nenhum, ninguém poderá contra a tua vida, porque tem uma promessa, Joás. Você não pode ser extinguido, você não pode ser morto, você não vai morrer, antes você vai viver para poder contar todos os feitos do Senhor. Hoje Deus me pega nesse ambiente para dizer para você que a promessa, ou seja, o compromisso, o comprometimento. Promessa é o comprometimento de alguém que fala e que precisa fazer cumprir. Só que eu sou falho, você também é falho, vocês são falhos, mas aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida. Ele está conosco. Ele está dizendo para você: se eu te prometi, vai acontecer, não se preocupa. E a promessa agora começa a trabalhar a favor de vocês. A promessa agora começa a trabalhar a favor de nós. A promessa agora começa a trabalhar a favor de Joás. A Thalia tentou de todas as maneiras, mas ela não conseguiu. Quando Joás reina, ele tem aproximadamente 7 anos de idade. E eu fico tentando aqui imaginar algumas pessoas dizendo: mas ele é muito novo, como é que vai ser essa situação? Ele não vai saber lidar com o seu reinado. Não se preocupa, porque a promessa, aquele que te guardou, ele vai te sustentar até se cumprir tudo aquilo que ele designou para que se cumprisse na tua vida. O que Deus precisa hoje é que você acredite. O que Deus precisa hoje é que você entenda que o propósito. Joás não conhecia a promessa. Por que ele estava sendo guardado durante tanto tempo na câmara interior, dentro do templo? Mas através dele, ou da linhagem dele, viria Jesus. Não podia ser extinto a sua descendência, não podia ser extinto o seu nome. Ele não ia morrer, porque aquele que garantia que ele não morreria estava cuidando de todas as coisas. Deus está dizendo que tem um tempo de você ser guardado. Tem um tempo de sonhos que você possui, que Deus disse que vai fazer, que estão sendo guardados para você. Grande é a fúria do teu inimigo contra a tua vida.
Paulo vai dizer que uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e grandes são os meus adversários. O Espírito hoje quer pegar a igreja e quer dizer que há uma palavra que vela em fazer cumprir. Deixa eu repetir isso pela terceira vez: se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai fazer, não se preocupa, descansa o teu coração. Mas eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo no cárcere, eu estou me sentindo preso. Aguarda, porque esse tempo para a tua vida é tempo de proteção, para que os teus inimigos não venham contra ti no teu dia mau e te destrua. Você está sendo guardado, guardada nesse tempo, para que daqui a pouco a sua força seja maior. E ainda que com 7 anos de idade você olhe e você diga assim: mas Deus fez tudo isso, ou entregou tudo isso nas minhas mãos. É para te mostrar que quem vai te dar a orientação, a sabedoria para reinar, para cuidar da promessa, daquilo que Ele está te dando, é o próprio Deus quem o fez. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Ele disse que faria, aquieta o teu coração, aquieta. Eu quero ministrar o versículo 3, que o Senhor hoje está colocando Joseba no teu caminho. Deus está colocando alguém no teu caminho, alguém diante dos teus sonhos, alguém que acredita, alguém que vai dizer: eu fui chamado, sabe, para cuidar desse teu tempo de cativeiro. Aparentemente vai ter alguém que Deus vai colocar para cuidar, vai levar consigo uma ama para cuidar de você, para te pegar no colo. Quantas pessoas precisam de colo nesse tempo, irmãos? Quantas pessoas estão precisando do afago? Quantas pessoas estão precisando ser cuidadas nesse tempo? Propósito, processo e promessa. A promessa precisa se cumprir. Há um propósito estabelecido, mas há um processo a ser vivido. Deus não vai arrancar de nós os processos. Mas Deus podia ter matado a Atalha, podia, mas Ele não matou. Mas o texto diz que a Atalha reinava, assim, parte final do versículo 3, reinou durante 6 anos. Mas eu quero te dizer que quando terminou o tempo dela, quando findou o seu tempo, automaticamente ela teve que ceder o reino para quem era de direito. Eu vim falar com você que existem pessoas muitas das vezes sentadas na sua cadeira. Existem pessoas muitas das vezes que estão ocupando lugares que não eram para ser ocupados, ou lugares que foram destinados ou separados para você. Deixa eu falar sobre isso. Existia uma mulher, a sunamita, e quando ela ouve Eliseu virar para ela e dizer o seguinte, se antecipar, para dizer assim: ó, vai ter uma grande fome em Samaria. Faz o seguinte, pega a tua família e parte para uma terra distante. E aquela fome durou 7 anos. E depois de 7 anos aquela mulher voltou com a esperança de achar a sua casa. E de repente, quando ela chega diante da sua casa, ela vê que a casa havia sido ocupada. As terras haviam sido lavradas, estava próximo de uma colheita. Ela olha para tudo aquilo, e quem está na casa que usurpou daquela mulher diz: eu não vou sair. E ela então vai na direção do rei, para tentar pedir ao rei que o rei pudesse interpelar por ela. Só que o rei está com Geazi e pergunta para Geazi: Geazi, me conta uma das histórias, me conta a respeito daquela mulher que seu filho estava morto e Eliseu ressuscitou. E Geazi começa a contar a história para o rei. Eu vim te falar que com Deus não há coincidências, irmãos. Aquela mulher que está se aproximando, e Geazi está suscitando na mente do rei quem ela era. Olha, todas as vezes que o homem de Deus passava, aquela mulher resolveu um dia fazer uma casa para ele, em cima da sua casa, construí-la, colocou lá uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira. Ela tratava ele com honra, até que um dia ele me pergunta: o que falta para essa mulher? Ela é rica. E eu virei para ele e disse: meu senhor, eu não ouço choro de criança. E Eliseu então manda chamá-la e profetiza: daqui a 1 ano tu darás à luz a uma criança. E aquele filho morre depois de alguns anos.
E Eliseu vai lá e ele começa a contar. Eliseu deita sobre o menino, levanta, anda de um lado para o outro, depois deita sobre o menino novamente. E o garoto que estava morto ressuscitou. E o rei fica maravilhado com aquilo. Daqui a pouco quem entra? A mulher. Aquela mulher entra e Geazi aponta para ela para dizer: é essa daí, é essa mulher, é ela que eu estava falando. E o rei vai lá, pergunta tudo de novo para ela. E ela vai lá, suscita aquilo tudo, conta o que ela viveu. Ninguém melhor do que ela para contar com profundidade. Eu quero te dizer que algumas coisas que você semeou lá atrás vão frutificar nesse tempo da tua vida. Existem algumas sementes que você lançou lá atrás e que Deus está dizendo: há uma promessa na tua vida. Você acha que você colheu, mas você não colheu. Você acha que você já tomou posse dessa semente, mas você não tomou. E aquela mulher então conta a sua história. Ela diz: fiquei 7 anos longe e agora eu voltei, minha casa está ocupada, minhas terras estão ocupadas. Aí o rei vira e diz assim: chame um capitão, mande até a casa dela, manda sair quem lá está, e manda aqueles que lá estão poder restaurar 7 vezes mais. Eu estou falando de um tempo, de uma colheita de coisas que você não plantou. Eu estou falando de um tempo, de uma terra onde Deus está dizendo para você que Ele vai estar te dando, que Ele vai estar colocando aonde você, porque a promessa dEle precisa cumprir na tua vida. E assim há de ser. O maior milagre é você saber que Deus está te guardando nesse tempo. O maior milagre é você saber que aquele que fez a promessa, deixa eu falar sobre isso de novo, Ele vela para fazer cumprir. Sabe, irmãos, houve um tempo na minha vida, eu encerro agora, que eu achei que algumas coisas nunca mais aconteceriam. Eu achei que algumas coisas nunca mais seriam restauradas. Mas aquele que promete é fiel. Aquele que fez a promessa, ele tinha um propósito. Filipenses, eu encerro. Esse texto foi o meu texto. Filipenses no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 4. Esse texto foi o texto que Deus guardou, foi o texto que Deus me deu, foi a canção que nós não vamos cantar, mas foi a canção da minha ordenação. Paulo vai dizer: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Aí no versículo 5 ele vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de contemplar até o dia de Cristo Jesus. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem algo definido e muito bem definido com você. E quando Ele promete, Ele age. Quando eu disse aqui que Deus abençoa e guarda, Ele promete e Ele faz com que a promessa que Ele fez se cumpra. Ele trabalha a favor da promessa dEle. E eu quero perguntar para você: quantas promessas que Deus fez, ou qual a promessa que Deus fez na tua vida, que de repente você olha e você acha que não aconteceu ainda? Deus está dizendo para a igreja, está dizendo para nós: aguarda mais um pouco, aguenta firme, porque a qualquer momento vai se cumprir. Se foi Ele quem te prometeu, tem alguém próximo de você. Você pode olhar para o lado, você pode virar para essa pessoa e dizer: se foi Ele quem te prometeu, segura, aguenta firme, vem, aguenta firme, entenda que a qualquer momento Deus vai cumprir, Ele vai fazer. Fica firme na tua posição. Esse é o tempo que Deus está te guardando. Tem uma promessa. E eu encerro com o versículo de número 6 do capítulo de número 9 de Isaías. Eu encerro da mesma forma que eu comecei. Por quê? O menino se nos deu. Por quê? O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se Ele disse que vai fazer,
Descanse o teu coração. Se Ele prometeu que vai fazer, descansa o teu coração. Quero mudar o teu nome e te chamar de propósito. Propósito. A promessa está te avisando que vai ter um processo. A promessa está dizendo que sem processo não há milagres. A promessa está dizendo que sem processo não há cumprimento. A promessa está dizendo para você: aguenta firme, fica firme, porque a qualquer momento se cumprirá. Sabe aquele momento da tua vida em que você percebe que você está tão cansado, tão cansada, tão fatigado, tão sem esperança, que você acha que não vai mais acontecer. É aquele momento que parece que você levanta uma das tuas mãos para o alto e diz assim: Senhor, só está nisso. Tu tenta ouvir uma voz e você não ouve nada. Você ora e você o Espírito hoje resolve falar comigo e contigo, estender uma mão. A primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você é me erguer. Ele está dizendo: filho, desculpa, mas prostrado eu não quero falar contigo. Prostrada eu não quero falar com você. Eu vou te erguer, te colocando de pé e te fazendo menção de tudo aquilo que Ele te disse. Eu não estou falando de profecias novas. Eu estou falando de profecias antigas que não se cumpriram, mas que vão se cumprir. Porque quem te prometeu é fiel. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Ainda que você esteja aí na sua casa, e para entender de que existe um Deus que não se esqueceu de você. O Espírito fala comigo assim: diga a eles, Alexandre, que eles podem voltar a sonhar. Diga a eles que esse tempo de cativeiro, de estar escondido, foi por amor a eles. Diga a eles que eles foram guardados por mim, e que chegou o tempo de eu abrir a visão deles e poder mostrar para eles o que eu tenho para eles. Podem vir as atalhas da vida, mas para cada atalha Deus vai colocar uma Joseba. No teu processo, para cada atalha Deus vai colocar uma Joseba, porque você faz parte do propósito. E a promessa está brigando por isso, para que ela se cumpra na tua vida. Cante conosco. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Tem lugar Maior que tudo ele é. no templo guardado por Quão você. lindo esse nome é, o nome de Jesus. De repente, aí no seu lugar ou na sua casa, você tem vivido dias tão difíceis que tem te feito desacreditar até mesmo da tua importância na terra. Eu vi agora, um pouquinho antes de vir para cá, alguém colocando no status: minha vontade é de sumir. E eu mandei uma mensagem dizendo: deixa Jesus entrar no teu coração e mudar as coisas aí dentro. Não desista da tua vida, não desista do teu chamado. E o apelo que eu faço para você é que, se há um desejo no teu coração de ser fortalecido, porque aquele que te prometeu vai cumprir o que prometeu. Se tu entrou aqui fraco, fraca, desanimada, quando que a minha esposa vai se converter? Quando que o meu marido? Calma. A minha promessa vai se cumprir. E se esse for o teu caso aí, no teu lugar, na tua casa, você vai colocar as mãos à altura do teu coração, e Deus vai estar te dando o fortalecimento que você precisa. Está acabando o tempo de atalha, está chegando o seu momento, está chegando a tua hora. Creia nisso, creia nisso. Coloca as mãos à altura do teu coração e receba o fortalecimento do Espírito, no nome de Jesus.